E é justamente aí que tá o ponto, né? Faturar não quer dizer que é dinheiro no bolso, né? Sim. Faturar não quer dizer que é lucro. O maior erro dele é achar que a contabilidade é barata e que ele paga R$150 e que o contador vai resolver. E o segundo erro é ele achar que ele faturar, o governo não tá sabendo. E aí você começa a disputar. Quem tiver o preço mais barato, o cara vai comprar. E aí você tem 99 pessoas ali vendendo o mesmo produto, só que aí você vai comprar de quem tá mais barato, né? Então disputa de preço para você que não tá disputando preço, você vai perder. A galera que revende vai acabar entrando em extinção, né? Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. E hoje eu estou aqui com a Aeron Serviços Contábeis. É uma contabilidade voltada para e-commerce. Então você que tem um e-commerce, tem uma loja online e vende nos marketplaces, esse podcast vai ser para você entender tudo sobre faturamento. E se você está aqui para aprender estratégias valiosas de quem realmente vive de vendas online, você está no lugar certo. Eu hoje estou aqui com o Rony. Rony, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer recebê-lo e eu espero que a gente consiga conversar sobre todo esse sistema de contabilidade para e-commerce. Ah, cara, é um prazer estar num podcast ainda mais sobre o pessoal de e-commerce, no nosso foco, o nosso público. E assim, é um prazer falar porque não é só questão de contabilidade, mas economia de imposto e como que a tratativa do e-commerce hoje funciona financeiramente. E é isso que eu vim trazer hoje para vocês. Bom, Rony, conta um pouquinho, você já abriu a empresa, você já começou a trabalhar e já abriu a empresa, o que você fazia antes, como que foi esse trajeto para você chegar até uma contabilidade de e-commerce? Tá, vamos lá, no início ali da trajetória a gente não começou como contabilidade, estava até inclusive muito longe, a gente começou como gestão de marketplace, e aí a gente começou a cuidar de anúncios e tudo mais, mas aí a gente começou a perceber que não era muito o nosso ramo, não fazia muito sentido, e a gente começou a fazer a tratativa de contabilidade. Começamos com uma contabilidade padrão, normal ali, porta de loja, cuidando ali da loja interna, aqui meio que São Paulo mesmo, e aí depois a gente foi evoluindo e entendendo que a gente já vinha do e-commerce, e aí a gente começou a vir, vamos agregar o e-commerce junto com a contabilidade? Como que a gente vai fazer isso? É diferente, não é diferente? Aí fora que a gente começou a estudar. E aí uma coisa foi levando a outra e aí a gente acabou se tornando uma contabilidade especializada em e-commerce, né? Então assim, foi levando, sabe? Sim. E quanto tempo você permaneceu ali com essa empresa de marketplace, essa consultoria que vocês faziam ali de marketplace, até você ter essa sacada para poder abrir a contabilidade? Quase um ano ali a gente começou, né, iniciando ali, porque como o mundo de e-commerce é muito carente, né, tem muita consultoria, mas também tem muita demanda. Então a gente iniciou ali cerca de 8 meses ali, foi básico que a gente começou, até a gente começar a virar a chavinha e começar a se tornar uma contabilidade especializada em e-commerce. E por que veio a sacada ali de vocês serem uma contabilidade específica para e-commerce? Porque é um mercado assim que está crescendo muito no Brasil, né? Depois da pandemia teve muitas lojas que começaram a vender online. Sim. E por que vocês gostariam e queriam seguir esse caminho? Isso, eu já sou formado em gestão financeira, aí contabilidade, então ali eu já meio que já sou dentro da parte financeira, né? Entendendo ali que, poxa, o e-commerce começa a faturar, começa a vender, mas aí começa a pagar muito imposto. Como que a gente pode trabalhar nisso daqui? Como que a gente pode reduzir? Como que a gente organiza? E financeiramente a gente tem muitos problemas com notas fiscais de entrada, de saída. Então, todos aqueles problemas a gente via refletindo na gestão de marketplace do pessoal. Poxa, o que a gente pode fazer para poder organizar, poder tratar essas informações? Foi aí que a gente entrou e começou a trabalhar aos pouquinhos, pegando o financeiro, depois do financeiro notas fiscais, poxa, contabilidade, o que está acontecendo? Como que a gente vai trabalhar? Já tendo a formação, então já conseguia entender o processo por inteiro. E aí fora que a gente foi traçando ali as estratégias e começou a entender que a tributação de e-commerce ela é totalmente diferente de um padrão que a gente tem de loja, por exemplo. Sim. E cara, isso daí é uma coisa que o pessoal, né, que trabalha com e-commerce, até mesmo quando você está começando, você fica focado em quê? Focado em vendas, né? Você quer vender, quer crescer um negócio. E acabar, depois eu começo a olhar para essa parte tributária, porque é um negócio chato, é um negócio que eu não quero olhar. Mas lá na frente, acaba que se você não fizer certo desde o início, é prejudicado ali você pagar muito imposto e tudo mais. Como que acontece isso daí? Você vê na prática isso das lojas? Vamos lá. O MEI, que é o que todo mundo começa a iniciar lá, primeiro o pessoal começa com o CPF, né? Não é errado. Primeiro você tem que validar, tem que vender. Sim. Beleza, você começou a vender no CPF, você vai chegar à fase do CNPJ. Você vai abrir um CNPJ MEI. Só que na maioria das vezes, nesse CNPJ ali, você já está com um faturamento de 6 mil, 7 mil, e o próprio MEI já não comporta esse período todo.
Aí você ou é desenquadrado ou você vai para o Simples Nacional. Aí que tá o ponto, porque o Simples Nacional, que é o maior problema dele, é uma tabela progressiva, né? Então começa em 4, daqui a pouco tá em 7, daqui a pouco vai para 10. E o e-commerce tem a tendência de ter um faturamento muito alto. E é justamente aí que tá o ponto, né? Faturar não quer dizer que é dinheiro no bolso, né? Sim. Faturar não quer dizer que é lucro. Então, ele fatura muito, só que a margem é isso aqui. Aí, poxa, pega um produto, tira o custo do marketplace, tira o custo da operação, tira o custo do produto, o custo fixo, o seu dinheiro que você tem que tirar ali. Depois que você tira tudo isso daqui, sobra só um pouquinho. Só que você paga sobre o valor da sua venda. Então, poxa, poderia ser legal você vender e pagar só sobre o seu lucro? Seria mais interessante, mas não é assim que funciona. Então, às vezes, o pessoal começa a vender, em 6 meses tem gente que vende 100 mil, o próprio Nicolas já citou no pessoal de e-commerce que tem um crescimento muito grande. Então, poxa, a gente está falando aí de faturamento de 100 mil, é muito rápido. Então, faturamento de 100 mil, você está pagando 10% de imposto e tem como economizar, tem como ter uma estratégia diferente. Então, talvez a dor do pessoal de contabilidade é não quero mexer no contador. Aí você começa a ver que o imposto é muito caro. Muito caro. Sim, legal. E assim, você deu a dica pra gente, né? Que a pessoa quer começar a vender para poder validar. Então ela começa ali no MEI ou no CPF dela mesmo. Isso. Depois que ela vendeu, vamos tratar assim, depois que ela atingiu qual o número de faturamento ou de vendas, é interessante com que ela já comece a olhar e a forma tributária que ela vai se encaixar. Pô, vale a pena ela estar no simples, no lucro presumido, no lucro real, a partir de qual faturamento? Isso, depende muito da estratégia do produto da pessoa, se ela tem margem, se não tem, vai. Se a gente pegar aí um produto de cosmético, que é um produto que a gente chama que é monofásico, parte do imposto dele já foi pago na fábrica. Então esse aí, para a pessoa que está ali no MEI, até uns 10 mil, até tá legalzinho, ela já tá correndo risco, né? Porque já 10 mil total, faturado, não no mês. De venda. Total, Tá, total. Aí beleza, faturando ali uns 10 mil, ela já tem que começar a pensar nessas estratégias, porque como parte do imposto é tributado na fábrica, então ela pode se estender um período muito maior no Simples Nacional de, por exemplo, uma pessoa que vende eletrônicos, que não tem nenhum tipo de tributação diferenciada. Então o faturamento ali vai com base no Simples Nacional, mais ou menos uns 100 mil, para quem vende normal, né, como eletrônicos, e mais ou menos uns 100, 150 mil, até 200 mil, dependendo da situação, para quem vende produtos monofásicos, né? E aí depende muito, claro, da estratégia, de como que está a empresa, dos custos envolvidos, porque às vezes produtos monofásicos, eles podem compensar ou não. Então, tem que olhar para dentro e ver se realmente está valendo a pena ou não aquela estratégia que está sendo utilizada para permanecer no simples, pagando sobre o faturamento, né? Que é totalmente injusto. Certo. E assim, para deixar claro para o pessoal que está nos assistindo, né? Às vezes a pessoa está começando, quer aprender ali a vender online. Então, ela vendendo até esses 100, 200 mil que você mencionou, vamos supor que tem uma pessoa que está vendendo eletrônico e uma outra que está vendendo ali o cosméticos, como você mencionou. Quanto ela paga de imposto até chegar a esse número de vendas? Quanto que ela pagaria de imposto? Isso, aí como a tabela do Simples Nacional é progressiva, né, que ela sai, é a escala padrão, né, o MEI, que é até 6.750 no mês, e ela vai para o Simples. No Simples é até 4,8 milhões, só que o problema é que a tabela é progressiva, então começa em 4, 7, 10, 12 e vai subindo, até 19. Então tem que tomar cuidado com essa tabela. Então normalmente no meio a gente tem que cortar essa estratégia. Então normalmente o pessoal de eletrônicos, a gente pega ali, ele começa a faturar mais ou menos 100, 120 ali no mês. Aí ele está pagando ali em torno de 10%. Só que esses 10% ele vem gradativo, né? Ele não vem de uma vez. Por exemplo, uma pancada de 10% quando ele chega na faixa, né? Então, a gente tem dividido por faixinhas, né? Aí é 4, 7, 10. Ele não troca só da outra faixa e vai já ser cobrado 7% ou 10%. É gradativo. Então, ele fica entre uma faixa e outra. Aí vai de 4 para 4,5, para 5, para 6. E aí vai pulando de pouquinho em pouquinho até chegar nesses 10. Mas se a gente pegar um período de um ano, no primeiro ano a pessoa passa entre 4 e 10. Até chegar nesse faturamento de 100 mil mais ou menos, né? No primeiro ano. Sim. Só que no segundo ano da empresa dela, como pega a receita de 12 meses, né? Que é um período de 12 meses. Então o pessoal tem a tendência de pensar que é de janeiro a dezembro. Mas não é. É de janeiro a janeiro, fevereiro, março a março. Então, quando ela pega no agregado no segundo ano dela, ela já está dentro dessa faixa dos 10. Aí já não compensa mais para ela. Porque no início ela estava pagando, de 0 a 100 mil. Então ela vem de 4, aí vai 4, 4,5, 5 e vem gradativo, né? Quando ela vira o segundo ano, tem essa tabela progressiva que eu falei. E ele já está faturando. Como ele soma o faturamento do ano passado, né? Junto com o desse ano, ele já entra nessa alíquota de 10. Aí ele já entra 10, 10, 10. E se ele aumentar esse faturamento, aí vai 10, 10, 11, 12, 13.
Quando chega mais ou menos nesses 13 aqui, já não está compensando há muito tempo. Ó. E aí a gente tem que começar a tratar de estratégias diferentes. Então, depende muito. Mas o e-commerce tem a tendência do primeiro ano ser muito bom e o cara fala, poxa, é o que vai mudar a minha vida. Aí no segundo ano ele começa a tomar as pancadas, que é o imposto muito mais alto. Sim. E aí ele tem que ter uma estratégia já, né? Como vocês direcionam, fatura acima de 100, 150 no máximo, em X período de tempo, de meses, você já pensar em mudar o seu CNPJ para outra modalidade ali de cobrança de imposto. Isso, aí vai depender do estado onde você tá, porque hoje o Brasil tem a tributação estadual, né? Vamos voltar um pouquinho lá no passado, a historinha do tio Rony, vamos lá. Sim. Quando eu tava jogando bola ali na rua de casa, 2010 para trás, tudo que a gente comprava era em lojas. Então a gente sabia que era regional. Então a gente tem, vou comprar um eletrônico, vou comprar um videogame, eu ia numa loja. Então isso tudo é dentro do estado de São Paulo. Então se você está no estado de Minas, você comprava no estado de Minas. Não tinha essa transferência de eu comprar num cara que está em Santa Catarina um PlayStation 5 e ele me entregar em São Paulo. Não existia isso ainda. Então era tudo muito focado nas regiões. Quando o e-commerce veio, o e-commerce quebrou essa barreira. Só que a tributação brasileira, ela não comporta isso. Por que ela não comporta? Porque existe o que a gente chama de ICMS e ICMS de FAO, que é uma venda. Quando você faz uma venda para outro estado, eu tenho que pagar aquele estado para poder fazer. Então, vamos pegar, um exemplo aí, 18% de ICMS, que é o que acontece aqui em São Paulo. Aí pega esses 18%, eu tenho que dividir. Parte é do estado e parte é federal. Aí, justamente essa divisão aqui que é o problema. Por quê? Eu vou ter crédito nesse estado quando eu vender, só que eu tenho que pagar esse dinheiro por fora, numa guia. Então pensa só o cara do e-commerce, PlayStation 5 lá em Santa Catarina. Aí ele vai vender para um pessoal que está aqui em São Paulo, para mim. Aí quando ele vende, ele tem essa diferença. Quando tem essa diferença, ele é obrigado a pagar por uma guia por fora. Então ele paga o Simples Nacional sobre o valor da venda do PlayStation, né? Então R$5.000. Ele vai pagar o valor faturado ali dos 5.000, mais uma antecipação de ICMS de FAO para o estado de São Paulo. Ele tem que pagar o estado de São Paulo para vender. Então ele tem um problema que é o seguinte. Estou vendendo o PlayStation 5, paguei sobre o meu faturamento aqueles 10% que a gente comentou. Sim. Além disso, eu tenho que pegar e pagar também o ICMS de FAO da operação que eu mandei de um estado para outro. Aí, poxa, beleza, eu estou falando de um PlayStation, mas imagina isso, de um produto de R$50, R$40, onde o cara tem que pagar R$2, R$3. Qual que é o percentual que ele paga, por exemplo? Varia de estado para estado realmente? Varia. A gente tem estados, por exemplo, com um custo de 22, 20 no Rio de Janeiro, mais o Fundo de Combate à Pobreza, que funciona mais ou menos, né? Então, isso vai para 22. Então, pega ali o Rio de Janeiro 20, mais 2% do FCP, né? E vai para 22. Aí, quando a gente faz a diferença, normalmente o estadual, o federal, é 7%. Então, pega todas as alíquotas, então 18, 19, 20, 22, varia de cada estado, né? Dos 27 estados, tira 7 de cada um, porque é o federal. E aí, toda essa diferença vai dar 12, 13, 14, 15, depende muito da operação. Toda essa diferença, ela tem que ser paga por fora numa guia chamada GNRE, que é o ICMS. Então, pensa só que o cara tem um impacto de vender os 5.000 do PlayStation, aí esses 5.000 do PlayStation aqui vai pagar sobre o Simples Nacional os 10% que a gente comentou. Fora isso aqui, ele ainda tem que pagar essa diferença de alíquota de ICMS para aquele estado que ele está vendendo. Aí imagine isso numa operação todo santo dia, porque todo santo dia você vende para um lugar diferente, para um estado diferente. E só assim, para ficar mais claro para o pessoal entender, então basicamente o seu cliente ele está no Maranhão, na Bahia, em Santa Catarina e no Mato Grosso. Então, você vendendo para lá, você paga esse imposto, que é o de FAO e o CMS de cada estado, pela compra desses clientes regionais. Exatamente. E além disso, você ainda paga sobre o valor faturado lá do Simples Nacional, que é aquela primeira continha que a gente fez. Então, você paga aquele, que é o primeiro, né, sobre o faturamento, e ainda antecipa esse para o estado. Então, e isso, claro, no Simples Nacional, você não tem essa diferença, né? A gente está falando de regime normal, né? Então, vamos dividir aqui. Simples Nacional não tem isso. Só que isso nunca compensou para fazer toda essa operação. E aí que entra as estratégias que a gente está falando de e-commerce, né? Que tem vários e vários benefícios. Só que o pessoal ainda permanece no Simples Nacional, mesmo não compensando, porque o Simples Nacional não tem essa operação que eu acabei de te falar, né? Não existe. Sim. E ele mantém isso daqui porque ele tem problemas nas notas, tem problemas na operação. Então, ele acaba permanecendo nesse Simples Nacional e paga 10, 12, 15, 20 e vai embora. E toca o barco e aí uma hora ele é desenquadrado. E aí que entra os problemas que a gente acaba resolvendo muito no escritório. E hoje, vamos colocar então, o cliente começou a vender, ele começou dessa maneira que a gente tratou.
Vendeu ali até 10 mil, ele está no meio. Depois Certo. ele mudou para o CNPJ, para o Simples Nacional. Isso. Vendeu 150 mil. Isso. Depois isso daí vocês dando assessoria para ele, tá? Vamos Isso. colocar esse cenário. Ele vendeu acima de 150 mil. Pô, agora ele está crescendo, vai faturar esse ano 500 mil em vendas. Isso. Vocês mudam para qual categoria? O que vocês aconselham a esse vendedor, a esse seller? Para qual categoria? Já muda já para um lucro real? Isso, aí a gente tem que pensar na estratégia da onde ele está. Vamos supor que ele é daqui de São Paulo. Aí a gente tem vários benefícios. Um exemplo de benefícios que... Vamos colocar aqui os estados, eles são individuais. A gente sabe que existe uma guerra fiscal e tudo mais. E cada estado é um pai diferente. Então, cada estado é uma ilhazinha lá. 27 ilhas dentro do Brasil. Quando a gente está, por exemplo, no estado de São Paulo, é o que é mais movimentado. Então, todo o faturamento, toda a movimentação do Brasil, a maior parte vem de São Paulo. Então, São Paulo não precisa de nenhum benefício de e-commerce. Por quê? O pessoal quer estar aqui em São Paulo, até porque tem vários e vários benefícios que acontecem aqui em São Paulo. Só que quando você está num estado, por exemplo, na Bahia, que é uma movimentação muito diferente, inclusive, muito das empresas que estão lá na Bahia, elas se sustentam por conta do e-commerce, porque lá não é uma logística muito, a gente pode não contar Salvador, que é o mais famoso, né? Mas pega nas cidades, né? Pega nas cidades menores. O pessoal só se sustenta por conta do e-commerce. Então, sabendo disso, a ilhazinha lá da Bahia falou, vamos criar um incentivo aqui. E esses incentivos é o que acaba mudando. Então, respondendo já a sua pergunta, depende. Vamos supor que o cara está no estado da Bahia. Tem um incentivo da Bahia que o cara tem que abrir uma filial e ele economiza naquele ICMS que eu te falei para vender para fora. Então, a estratégia justamente da Bahia é, poxa, o pessoal de e-commerce eu quero trazer para cá, então eu vou dar um benefício. Ao invés dele pagar aqueles 18% de ICMS ou aqueles 20% que é a alíquota geral do estado, eu vou dar uma redução para ele. Ele vai pagar de 1 a 2. Então, isso por si só já economiza lá 16, 17% com o incentivo. Só que o incentivo tem regras. E aí vamos colocar que um cara está lá no estado de Salvador, ele quer sobreviver no e-commerce. Ele no Simples Nacional, ele vai pagar um valor de 12, 13%. Quando ele vai para o regime normal, no caso do incentivo da Bahia, é obrigatório ser lucro real. Então, o cara tem que estar no lucro real e tem que entrar no incentivo. Mas a gente tem um benefício parecido, só que em Minas Gerais. Só que em Minas Gerais... Extrema, né? Não só em Extrema, no estado de Minas Gerais. Aqui muita da galera de São Paulo aqui, né, que a gente viu muito... porque Extrema é muito próximo, né? Isso, e daqui de São Paulo. Então a gente acabou ficando muito famoso Extrema aqui, né? Que o pessoal de São Paulo mesmo, como não tem nenhum benefício, a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal. De todos os estados brasileiros, o único que não tem é São Paulo. Então, pegando São Paulo e Rio de Janeiro. Aí pega São Paulo ali e o pessoal, poxa, mas Extrema tá aqui do lado, 1h30, 2 horas. Aí ele vai e entra num benefício. Qual que é o benefício de Minas? É o TTS. O TTS ele tem que estar no lucro presumido e ele presume, da mesma forma que é presumido o imposto, ele também presume a alíquota de ICMS. Ou seja, aquele cara que está faturando 150 mil, quando faz a operação de lucro real, ele teria que pagar 18. Só que aí Minas Gerais fala, não, peraí, você vai pagar 1,3% a 2%. Aí ele também consegue uma redução boa, aí ele consegue brigar, inclusive no e-commerce, né? Porque o e-commerce a gente sabe, na real, não só o e-commerce, tudo é guerra de preço, né? Todo mundo quer vender mais barato. Sim. E aí, quando você entra num tipo de benefício desse, você tem uma redução de, 10%, se eu jogo isso no meu produto, eu vou ter muito mais faturamento e eu posso ainda mantenho a minha margem, sabe? Então, isso tudo vai depender muito da estratégia da pessoa. De 12% para 1%, 1,3%. E isso muda muito. É uma diferença muito grande. Se a gente fazer um faturamento aí de 100 mil, Se você tiver uma margem de 20%, você vai ter 30% de margem. Exatamente. Então, isso muda muito o jogo de quem tá vendo. Por isso que, às vezes, o pessoal até daqui de São Paulo mesmo vai lá para Minas Gerais e consegue resolver parcialmente o problema dele. Ainda mais empresas de e-commerce que estão faturando mais de 100 mil. E aí depende, por exemplo, eu comentei da Bahia é lucro real, mas em Minas Gerais é lucro presumido. Então, existem essas diferenças. Então, depende. É empresa por empresa e qual que estratégia que você pode usar. Um exemplo, em Minas Gerais, precisa ter uma filial e precisa ter a movimentação lá. Por isso que a galera está indo para Extrema. Mas, por exemplo, na Bahia, você só precisa fazer a transferência da nota fiscal para a filial e vender para a filial. E não pode ter estoque. Ou seja, eu posso ter o meu estoque daqui em São Paulo e posso colocar a venda lá na Bahia. Por quê? Uma das cláusulas lá da lei do incentivo diz que não pode ter estoque, diferente de Minas Gerais, porque a operação tem que estar em Minas Gerais. Então pensa só, eu posso estar aqui em São Paulo, posso fazer essa estrutura e eu transfiro na hora, claro, eu não posso fazer a venda de forma automática. Então, talvez o maior problema da galera é, poxa, eu tenho lá meu RP e aí meu RP emite de forma automática. Vai 1000 pedidos ali no dia. O cara não pode mais emitir de forma automática, né? Porque ele tem que, caiu o pedido,
Ele faz a transferência, da transferência ele vende na filial. E aí ele faz essa estrutura, mas no caso da Bahia, não é obrigatório, pela lei você só permanece se você não tiver estoque. Então, logo, você não pode ter estoque nessa filial aí. Sim. Então, você acaba permanecendo com a sua operação onde você está. Só que transita pela Bahia e paga muito mais barato. No caso de Minas Gerais, tem que estar com a operação em Minas Gerais. Então, um é lucro real e não precisa estar lá. Outro é presumido e a gente precisa estar lá. Então, tem que olhar a empresa, ver qual é a estrutura, como que está, e aí sim analisar e ver esses dois benefícios. Assim como funciona para Santa Catarina, o mais famoso é o Compete, né? E aí vai levando uma coisa na outra. Que aí tem Santa Catarina e Itajaí ali, não sei se é o estado todo, aí tem Espírito Santo também, Isso. Né? Que tem um incentivo. Isso, exato, que é o Compete, acho que é o mais famoso que todo mundo conhece, né? Sim. Que também é da mesma forma, tem que estar com a operação lá, né? Então, no final das contas, você tem estratégias que podem ser utilizadas, mas vai depender muito de como que tá a sua empresa. Ah, tá legal, não tá legal? O seu produto, como é que tá? Tem nota de entrada? Não tem? Que aí a gente tem muito problema com a galera que não emite nota. E aí, poxa... E aí, tem nota, não tem? Precisa da nota? Precisa. Tem que fazer cálculo de imposto. E o meu produto é monofásico, não é? Tributação diferente. Então, e tudo isso vai levando para a gente ir decidindo qual que é o benefício mais inteligente para a sua estrutura da sua empresa. E aí muda muito, porque, poxa, se a gente fosse contar aí de uma empresa em São Paulo mesmo, e você for querer manter igual a gente mantém igual a gente vende aqui no estado de São Paulo, poxa, isso daí você não consegue, não sobrevive no e-commerce. Você sobrevive parcialmente. Então, tudo isso vai levar a gente a ter uma estratégia diferente em cada tipo de empresa. E agora sim, vamos trazer um tema polêmico, né? Ixi. Ano passado, eu estava numa reunião, e aí o pessoal, né, numa palestra, num evento, e aí o pessoal estava falando muito sobre a contabilidade. Foi a primeira vez que eu escutei falar que ia mudar toda a reforma, né? Isso. Então, por exemplo, todos esses incentivos fiscais aí que você explicou pra gente até agora, de Salvador, da Bahia, de Minas, de Espírito Santo, Santa Catarina, tudo isso daí vai mudar até 2032, isso, certo? Exato. E aí como vai ficar assim, agora já trazendo um tema polêmico, por quê? Por exemplo, todos esses estados, né? Então a gente tem ali Minas Gerais, por exemplo, Extrema, que era uma cidade talvez morta, como se fosse um interior ali, que vive só de gado talvez e mais nada. Isso. E aí agora começou a ir pra lá Nike, Centauro, foi pra lá e Copenhague, milhares e milhares e milhares de empresas grandes. Então fomentou ali, vamos supor, o PIB da cidade era 3 milhões, um exemplo, foi para 300 milhões, né? Porque o negócio cresce, gera emprego e tudo mais. E como vai ficar agora todos esses outros estados, todas essas regiões que vivem dessas grandes empresas que vão para lá para poder fugir um pouco de São Paulo, para todo mundo não ficar aglomerado em São Paulo, e aí ter esses incentivos fiscais que é o que vale a pena para elas. Isso é justamente por conta... a gente tem dois pontos principais do porquê da reforma tributária. Uma que é a sonegação fiscal e outra que é acabar com a guerra fiscal entre cada estado. Lembra que eu comentei que são várias e várias ilhas? Sim. Então pensa que, poxa, é várias e várias ilhas. Então eu, governador, vou lá e eu que mando na bagaceira lá. Eu que mando na cidade, eu que mando no estado. Eu decido se vai ter incentivo ou não. Então o que está acontecendo hoje? O meu estado eu quero que volte 12%. Eu não quero saber, o federal falou... Eu não quero saber, eu quero que volte 12%. Então, pensa nesse tipo de guerra em 27 estados diferentes. Então, poxa, 27 estados, aí tem essa guerra. E o federal, ele é responsável por parte daquele valor. Porque igual eu comentei do ICMS, parte é federal e parte é estadual. O que vai vir a primeira pancada da reforma? Vamos acabar com essa palhaçada. Todo mundo, eu que vou decidir a alíquota de todo mundo aqui. Um estado vai continuar tendo um valor X e Y, né? Porque tem estados que tem movimento maior, né? É para ser assim, né? Não funciona na prática. A gente sabe que não funciona, mas é para ser assim. Um estado que é mais vulnerável, ele tem a tendência de receber mais. No final das contas, acaba acontecendo ao contrário. Mas tudo bem. Aí, beleza, eu vou mandar isso daí. Só que o repasse é feito, eu vendo lá, aí o repasse vem do estadual pro federal. O que vai acontecer agora não é mais esse repasse, é justamente o federal vai pegar, não, peraí, me dá isso aqui tudo, eu que vou dividir. Então, sempre deveria acontecer dessa forma, seria muito mais fácil, muito mais rápido para recolher imposto. Porque o federal pega os 18% lá, não, eu vou dividir para você, para você, para você, para você. Aí pronto. Só que hoje não funciona assim, é o estadual que recebe e repassa aquele 7% que vai para o federal. Então, um dos pontos é acabar com isso aqui, né, que inclusive... O próprio ministro aí disse que contador não presta, mas tudo bem. A gente ignora isso. Mas agora,
pegando isso daí que você falou. E quão isso daí é vantagem para esse e-commerce? Vamos supor, o cara tá ali em extrema, pô, tem esse incentivo aí de 1.13, é 1.30 ali mais ou menos, pô, agora eu tô faturando legal, agora tem uma margem de lucro boa. E aí ele passa, bom, agora não faz mais sentido eu estar lá em extrema, sofrer com coleta, com logística, agora eu vou voltar para São Paulo. Aí todo mundo começa a voltar para São Paulo. Isso. Como fica para esse cara, tanto para ele... na parte de logística vai ficar legal, porque tudo sai de São Paulo, né? A grande maioria do Brasil, tanto de compra quanto de venda, todo mundo está aqui. Mas aí como fica a questão do incentivo? Ele vai, com essa reforma tributária, vai lucrar mais ou vai lucrar menos? Vai lucrar a mesma coisa, praticamente. Por quê? O principal que vai modificar o pessoal de e-commerce é o conforto de você voltar para onde você estava mexendo. Por quê? Independente do estado que você venda, esses benefícios não vão existir mais. Então, como o benefício é ICMS e o ICMS vai ser substituído e quem vai dividir vai ser o federal, então assim, independente do valor que você movimenta, não vai fazer diferença, porque o federal é quem vai dividir esse imposto, o que não acontece hoje. Então assim, poxa, eu trago empresas para mim para poder aumentar e movimentar aquela cidade, só que eu dou benefício para isso. E aí eu meio que a gente pode falar assim, poxa, ele foi lá e reduziu o ICMS daquela carga tributária para poder vender naquele estado. O que vai acontecer? O governo vai falar, não, parou, chega, eu que vou dividir tudo, então, independente de onde você esteja, você e-commerce, você vai vender e você vai receber, claro, falando do estado, né? O estado vai receber o valor correspondente à sua alíquota lá, que é a mesma divisão, né? Que é, os 18%, aí 7% é federal e o restante é estadual. Então, você vai receber igual, independente de onde você esteja. Então, a tendência é que esses benefícios vão chegar ao fim, né? Claro, até o fim de 32 eles devem encerrar, né? Porque não vai fazer mais sentido eu manter um benefício, sendo que o benefício, o federal é quem divide. Hoje, como o estadual é quem divide o dinheiro e depois repassa para o federal, aí faz mais sentido. Só que não faz sentido quando o federal divide para o estadual. Então, independente da quantidade de empresas que eu tenha, eu vou receber a mesma alíquota estadual, por exemplo. Então, não vai ter problema. E o percentual vai ficar o mesmo? Por exemplo, hoje São Paulo ICMS é 18%, isso. Né? E aí vai ser reduzido isso, vai ficar o mesmo valor. Onde vai ter essa conta que vai valer a pena para o e-commerce estar em São Paulo? Então, aí como tudo vai ser substituído, né, a gente não vai ter não vai existir mais PIS, COFINS, não vai existir mais ICMS, não vai existir mais DIFAL, que não é ruim. Para o contador isso aqui não é ruim, porque é uma conta muito chata de ser feita, mas na prática vai aumentar. Imposto só, um nome só, né? O quê? Vai ser só Vai ser dois, IBS e CBS. Vai ser justamente o IBS e o CBS vão ser um federal e outro estadual. Então pega. Explica isso daí de maneira mais simples para o pessoal entender. Tá, vamos lá. O IBS vai ser praticamente assim. Vamos juntar tudo que a gente tem de imposto hoje. A gente tem PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, aí ICMS, aí o ICMS de FAO, que é o mesmo ICMS, só que para cada estado. Então pega 7 impostos. Acabou essa palhaçada, vai ter 2. Beleza, desses 2 aqui, o que vai ser? Um federal e um estadual. Pronto. IBS e CBS. O que vai acontecer aqui? Um vai ser para poder você recolher para o federal. Então, o IBS vai ser para recolher para o federal. E o CBS para o estadual. E aí, beleza. Pegou esses 2 aqui, pronto. Acabou a divisão. Na nota fiscal que a gente tem lá, todo mundo já pegou a nota fiscal, tem base de cálculo do ICMS. Aí tem base reduzida. Aí, poxa, essa base é reduzida porque veio da fábrica reduzida. Então, assim... É muito complexo, você tem que fazer uma conta e você vai fazer o crédito e a base é reduzida. Então acabou tudo isso aqui. Vai ser IBS e CBS. Vai estar lá 2 campos na nota fiscal. Um IBS e um CBS. Parte é do federal, parte é do estadual. Pronto. Só que mesmo que a gente divida esses 2 aqui individualmente, quem ainda repassa para o federal é o estado. Por quê? Eu vendo lá e aí depois a parte do estado e repassa. Só que agora vai ser ao contrário. O federal recebe tudo e repassa a alíquota de IBS lá para o estado. Ponto. Acabou. É basicamente isso. Então, não vai ter mais essa divisão. Poxa, vai ficar mais caro, vai ficar mais barato. Nesse início, a gente tem a tendência que vai permanecer igual. Mas já olhando que a carga tributária do Brasil já é uma das mais caras, agora já é a mais cara do mundo, né? A gente ganhou, né, esse título, então a gente, igual a Ayrton Senna, passamos na frente. Então, ganhamos aí na parte de carga tributária. Aí, beleza. Agora o que vai acontecer é alguns setores vão ser prejudicados, mas o e-commerce para vendas em si, ele tem a tendência de permanecer igual, né? Quem vai ser mais prejudicado é o de serviços, né? Serviços vai ser bem problemático, né? Inclusive eu já tô até com medo, mas tudo bem. Legal. E cara, agora vamos trazer de novo ali pro e-commerce, né? Você explicou toda essa parte, foi muito bem explicado.
Depois a gente pode até colocar ali as siglas, o que significa Sim. cada nome, porque é muito difícil de entender. Eu sei o básico ali, que é o ICMS, que é Imposto de Circulação do Serviço. Aí tem o ISS, que é municipal, e é Imposto sobre Serviço, e aí vai mudando. Porque assim, poxa, pensa, a gente tem um estadual, aí um municipal, aí um que é federal, aí tem 2 que você apura trimestralmente, aí outros você apura mensalmente. Poxa, imagina. É uma confusão, né? É muito confuso. E aí acaba que o pessoal acaba se atrapalhando. Pensa só você de e-commerce. Tá lá, pega produto, vende produto, pega produto, vende. Do nada vem imposto semestral, então, trimestral. Do nada você, poxa, fui desenquadrado, aí agora a contabilidade me manda o imposto trimestral. Tá bom, aí você vai lá e tem um lucro lá apurado na hora da conta de 20 mil. Só que esses 20 mil não vai vir no seu mês, vai vir 60 mil pra você pagar lá em abril. Aí toma, 60 mil numa tacada só. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado, porque o e-commerce pode achar que tá, já que é trimestral, tocar o barco, vou lá, vamos vender, vamos movimentar. Chega na hora, não tem um dinheiro em caixa para pagar. Chega na hora, não tem um dinheiro em caixa. E aí, parcela em 3 vezes, até o próximo trimestre. Tudo bem, parcela, mas chega na hora da parcela, a parcela é 20 mil. E aí, voltou a mesma situação lá do Simples Nacional. Então, poxa, eu preferia ficar no Simples Nacional, que eu recebia uma guia só todos os meses. Só que agora eu recebo uma guia trimestral. E aí eu dividi todos os meses. Então pensa só. Sem a estratégia correta, você acaba pagando mais caro trimestralmente. Só que aí você não tem grana e você divide isso por 3 meses. Ou seja, até o próximo trimestre você vai ter que pagar aquele imposto. Quando você terminou de pagar a última parcela, acabou de sair o próximo trimestre. Aí você divide em 3 de novo. No final das contas, você vai pagar mensalmente porque você está pegando o trimestre e parcelando em 3 vezes. E vai indo embora. E aí acaba que fica mais caro. Fora que assim, poxa, a gente está falando de regime normal, lucro real. Aí pega esse regime normal aqui e nesse regime normal é apurado trimestre e você paga mensal. Só que esses 20 mil não é todo o imposto. Não é igual o Simples Nacional, uma guia só. Aqui só é imposto de renda e contribuição social. Ainda tem ICMS de FAO. Aí dependendo da sua operação tem PIS e COFINS aqui. Tem IPI se você for indústria. Então pensa que você está pagando 20 mil de 2 impostos. Ainda tem 5 para você apurar todos os meses. Então você foi lá, parcelou seu trimestre 20 mil. Só que esqueceu do ICMS que ainda tem para pagar. E aí, com a tributação atual, você tem uma diferença em cada estado. Aí pensa só essa bagunça toda no seu e-commerce ali, você pensando em vender, e aí vê que o contador vai te mostrar. Tem 5 impostos aqui, mais 3 aqui, mais esses 2, e se você for indústria, tem mais esse. Então acaba complicando. Por isso que muito. você não pode. Assim, você tem que olhar para isso, mas, cara, não pode ser seu foco, né? Sim. Senão você vai ficar louco ali só fazendo conta e tudo mais, e você não vai focar ali na sua operação para você vender e você conseguir escalar, né? Exato. Agora vamos trazer algumas histórias aqui daquilo que vocês fazem, como vocês ajudaram, e aí vocês dando dica exatamente para as pessoas que vendem online para poder lucrar mais e colocar mais dinheiro no bolso, que é o que todo mundo quer. Sim, vamos lá. Esse é o final. Então, por exemplo, algumas histórias. O que você pode contar pra gente de algumas empresas? Se você quiser citar nome, puder citar nome é legal. Se não puder também, só usa o exemplo ali para falar de resultado. Mas tem alguma empresa que ela chegou, ela faturava legal, faturava bem, e aí pagava muito imposto, estava muito ruim ali o enquadramento deles, toda essa parte tributária de imposto, e aí vocês fizeram um trabalho com essa empresa e agora ele começou a lucrar. Antes ele lucrava 5%. Tirando tudo. Vamos falar. Aí começou a lucrar, sei lá, 20%. Vamos lá, vamos falar de um caso bom depois de um caso ruim, né? Que sempre acontece. Um caso bom que a gente tem lá no Rio de Janeiro, uma empresa chamada Green Cleaner, que ela vende produtos de limpeza, aqueles produtos que você vê lá nos reels do DK, da Vonix. Aí ele vende aqueles produtos. O que aconteceu? Ele já estava faturando muito alto, cerca de 300, 400 mil, e ainda permanecia... Mês, ali é mês. Só o movimento ali do mês dele é bem movimento. Aí, poxa, pegamos ali, vamos começar a trabalhar, entendemos ali como que tá funcionando. Então, a gente faz um pré-trabalho para entender como que tá tudo ali. Então, demora 2, 3, 4, 5, 6 meses, depende do tamanho da empresa. Aí, o que a gente fez com ele? Vamos começar a estudar para o regime normal. Aí, beleza. Pega para o regime normal o quê? Lucro real. No Rio de Janeiro não tem nenhum tipo de benefício. Só que como a alíquota do Simples Nacional dele já estava muito alta, a gente está falando mais de 13%, dependendo da operação ali. Claro que isso varia todos os meses, mas essa era a média. Aí beleza, tem essa média de 13%, e aí, poxa, 400 mil vezes 13%. Aí toma uma pancada de 35, 40 mil, dependendo do mês, 47 mil. Caraca, tudo isso para pagar pro governo, nem eu tô ganhando isso. Vamos começar a estratégia. Aí a gente pegou, vamos estudar pro regime normal, pro lucro real.
Só essa estrutura do lucro real, quando virou o ano, né, a gente tem que levantar os créditos, né, do processo de ICMS e tudo mais. Só no primeiro mês agora, na apuração que a gente fez, tanto janeiro quanto fevereiro para ele ficaram praticamente isentos de ICMS. Por quê? Porque a gente pegou e levantou os créditos de ICMS do período, claro, que isso é funcional para quem está no regime normal. Então, poxa, imagina toda a sua operação, aí levantamos os créditos, deu um crédito de estoque ali de R$90 mil. Aí o imposto para você pagar só do ICMS é 20. Aí tem os 90. Então, dos 90 já bate 20, ficou 70. Próximo período, a mesma coisa. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, por exemplo, ele chegou de pagar uma guia de 40 mil para a gente levantar os créditos da operação dele no regime normal e, a partir disso daqui, levantar um crédito de 90 mil. Na operação de ICMS do mês de janeiro, ele já não precisou pagar porque ele usou os créditos de 90 mil. Então, janeiro para ele já foi isento. Então, ele vai poder usar isso também para fevereiro. Até se esvairia o crédito e aí a gente entra na movimentação mensal. Só que só esse primeiro trimestre aqui, para ele já dá um fôlego. Fora que, além disso, a gente consegue entender que o produto é monofásico, não é monofásico. Ah, usa essa estratégia. Pô, pensa que o benefício lá da Bahia, ele não precisa você estar fisicamente. Então, já estamos no lucro real. Vamos terminar de fazer a estratégia? Vamos começar a pensar no benefício de lá. Por quê? Eu posso transferir, eu estando no Rio, posso transferir para minha filial e fazer a venda e eu não posso ter estoque. Então, pronto. Então, eu resolvi o problema. Então, nesse primeiro momento, usa os créditos, claro. Tem que deixar claro para o pessoal que ou você usa os créditos que você tem dentro da sua operação ou você usa um benefício. Não dá para usar os dois ao mesmo tempo, senão o governo quebra, né? Já está quebrado, mas tudo bem. Aí a gente tem essa operação e aí ele simplesmente, vamos usar esses créditos desse período até se esvairir, posterior, vamos, enquanto isso dá fôlego para a contabilidade estudar a estratégia de como que a gente vai encaixar ele no benefício. Então, além disso, a gente subiu os créditos, ele está usando, está já economizando mais barato do que o Simples Nacional. Nesse período, a gente já está estudando um incentivo lá da Bahia para ele poder entrar dentro do incentivo. Então, economizou 40 mil no bolso dele, tem crédito para ele usar no mês seguinte e ainda estamos estudando o benefício. Melhor cenário possível. Então, isso é muito bom, é muito legal. Até porque o cara fala, poxa, na minha conta agora tá legal, eu consigo escalar, consigo comprar mais produtos, consigo brigar com o fornecedor, consigo importar mais, então isso tudo muda muito o jogo do cara. Sim. Só explicando para o pessoal, né? De forma mais simples, se eu tiver faltando algum detalhe você complementa, mas basicamente nesse cenário, o cara vende ali no Simples Nacional 13%, você falou. Isso. Então, o cara vendeu 100 mil, ele vai pagar 13 mil. Nesse cenário de 300 mil, o cara pagava 35, 40 mil só de imposto todos os meses. Isso. Aí ele mudou para o lucro real, então agora todas as notas fiscais que ele vende produto, ele apura tudo aquilo ali, coloca um crédito no governo e o governo ressarce aquele valor porque ele está nessa modalidade de lucro real, que ele realmente lucra. Ele só vai pagar imposto sobre todos os lucros que ele realmente tiver e que ele colocar no bolso. Aí tem a operação de lucro real mesmo de fato. Então entra todos os custos que ele tem na operação dele, as despesas também, claro que não é tudo 100%, mas entra as despesas que são permitidas por lei. E a partir disso sai o resultado do lucro líquido e a partir disso é feito o imposto. Então pensa só que o cara estava pagando sobre um faturamento e ele faturou, não interessa, faturou 400 mil. 13%. Não interessa, paga lá. Se você não quiser pagar, tchau, obrigado. Já era, parcela lá depois e você se vira. Só que agora entra numa operação muito mais complexa, só que essa operação muito mais complexa, ela traz mais resultado e traz mais organização. E talvez a falha principal da galera de e-commerce que não consegue vir é porque, pensa só, o cara começa na garagem de casa, compra lá de um fornecedor que nem sabe o que é nota fiscal. Aí beleza. Não pede nota, não tá nem pra nada. Não tem nada, não tem nota, não tem nada. Aí beleza. Quando ele continua vendendo no Simples Nacional, ele não precisa ele precisa comprovar as notas de entrada, mas isso não é fator viés para apuração de imposto. Então, assim, eu não pago pela venda? É contrabando se você não tiver nota fiscal? Mas eu não pago imposto sobre a venda? A conciliação do governo não vai servir de nada ali no processo. É para ele ter nota de entrada? E o certo é ele ter nota de entrada, mas ele não tem. Aí ele começa a vender. Aí vai 10, 20, 30, 50, 100. Chegou no 100, aí pronto, 10% de imposto. Todo mês lá 10, 12 mil. Aí, poxa, eu tô começando a escalar, mas agora tá começando a pesar muito imposto. E agora, o que eu faço? Vou começar a pensar em estratégias diferentes. Que estratégias? Vamos pro regime normal. Tá, mas e a comprovação que você compra o produto? Não tenho comprovação. E tem um detalhe importante aqui. Eu tenho nota. Eu tô certo. Não, Rony, eu tô certo. Eu não tô nessa galera aqui, eu tô certo.
Aí você vai entrar, os fornecedores é todos do Simples Nacional. Simples Nacional tem base reduzida de crédito de ICMS, de 2%. Então, aqueles 18 que você ia usar, virou 2. E aí? Como é que a gente faz? Então, isso é repassado para o final. Então, assim, não é só você ter... Por isso que entra a parte da contabilidade na estratégia do processo e por que demora. Você não tem que ter só um fornecedor com nota fiscal e nota cheia. Ele tem que estar no regime normal. Exatamente. Ou no presumido ou no real. Para ele poder ter essa presunção de crédito, para ele poder utilizar. Então, não basta você ter só o fornecedor em regime de o fornecedor emitir nota fiscal e nota fiscal cheia, né? Minha nota o pessoal acaba fazendo, mas nota cheia, beleza. Pegou nota cheia ali e essa nota, todas as notas dele é de fornecedores do Simples Nacional. Não dá também para encaixar. Então acaba que no final não é só fornecedor e não é só nota. É nota no regime normal com o fornecedor que emite da nota cheia. Então, isso daqui para fazer com um cliente de e-commerce que começou na garagem de casa dele, e às vezes ele nem acha que aquilo ali foi para frente mesmo, é muito difícil. Ou que o cara não entende nem o básico, né, cara? Exatamente. Você precisa saber nem o básico, você não precisa ter todo o conhecimento que uma contabilidade precisa, mas tem que saber o básico. Pô, o que é o lucro real? O que realmente ele me dá de benefício ou não? O que é o Simples Nacional? O que ele me dá de benefício ou não? Ele tem que saber o básico ali para ele poder tocar e fazer as coisas da maneira certa. Então, até mesmo ele comprar a mercadoria dele num fornecedor, ele vai começar a olhar. Agora eu não vou mais comprar naquele cara pequeno, por mais que eu tenha um relacionamento bom, ele me vende legal ali num prazo legal. Mas eu vou começar a comprar de um cara grande, ou não, que um cara tá mais estruturado, fiscalmente falando e contabilmente falando, para ele poder ter esses benefícios para usar a favor dele, né? E receber esse crédito. Então pensa só, o cara começou na garagem de casa, aí tem que pensar em todas essas estruturas. E aí o cara, poxa, tá bom, vou contratar contabilidade. Aí ele vai na contabilidade da esquina lá. Aí, poxa, o cara fala, ó, você tem que fazer isso. E normalmente eles fazem, certo? Fala, ó, tem que ter nota de entrada, tem que ter nota de saída, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Só que o problema é que o e-commerce é muito novo. E tem muita gente que trabalha com é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E aí você, poxa, aí o cara chega numa contabilidade normal, ele vai falar, ó, tem nota de entrada, ele meio que faz o pré, sabe? Ele faz aquele pré, ó, você tem que ter nota de entrada, tem que estar certinho, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí ele começa a ter um entendimento. Mas às vezes se o cara for teimoso, que foi o que aconteceu no segundo caso que eu vou contar já, nesse cara ele foi teimoso em não escutar a contabilidade. Não a gente, mas a outra contabilidade, que depois veio com a gente pra gente fazer essa estratégia e o não escutar e entender que assim, poxa, se você está pagando R$150 na sua contabilidade, é meio óbvio de entender que assim, cara, pensa só na estrutura toda que a gente conversou. Aí você vê no final da conta bancária, é R$150 que você vai pagar pra contabilidade, então tem que tomar cuidado. Às vezes esse cara aqui não tá fazendo. Alguma coisa certa não está. Exato, então... Alguma coisa errada não está certa. Poxa, pensa só, o cara fez estrutura de imposto, é encaixar no benefício, e aí, poxa, vai para aquele estado, não vai para aquele estado, toda uma estrutura, 12 pessoas no escritório para fazer toda a estratégia, chega o boleto, R$150. Não tá fazendo. Não tem como, porque é muito custo dentro da operação. Então, assim, toma cuidado, que às vezes nem sempre a sua contabilidade, ela tá te atendendo nesse quesito, porque às vezes você paga barato. E não é mal do contador. Eu vou receber R$150, emite lá a guia do Simples e vai embora. Tá tudo certo, entendeu? Fazer o básico. Vou jogar tigrinho e foi. Já era, vai embora. Imita a guia aqui, manda o meu estagiário lá emitir a guia pra você, paga lá os R$150, tá tudo certo. Então, toda essa estratégia não só custa caro, como ela eleva o nível da empresa, mas ela demora. Então, não dá pra começar agora, que foi justamente esse segundo caso. Que foi o cara que vendia esquadrilhas de metal. Assim, uns quadradinhos de metal, né? Em São Paulo mesmo, isso. Isso, em São Paulo. Nunca vi vender tanto. Igual a gente tem um cliente que vende relógio de parede. Eu não sabia que relógio de parede vendia tanto. O cara tem um galpão gigantesco. Então assim, poxa, é gigante o galpão do cara e só vende relógio de parede. Aí, beleza. Ele vendendo essas esquadrilhas e tal, tá lá bonitinha. E aí, o mal do pessoal que vende mal em e-commerce, né? O mal do vendedor que vende mal no e-commerce. Sim. Esse camarada aí, ele olhava e falava, poxa, mas por que o fornecedor tá vendendo a R$35? Eu vou vender a 34. Ah, mas aí, a contabilidade tá fazendo estratégia, não dá pra você vender nesse preço, senão você vai ter prejuízo. Mas bota 34. Eu não quero saber. Ah, que não sei o que. Bota os 34. Tá bom. Beleza, coloca os 34, deu 2, 3 meses, começou a ter problema financeiro. Por quê? Pensa lá. Essa escala é negativo, Exato. milhões em negativo. Exato. E aí você vai ter que começar a ter prejuízo. Aí começou a entrar o dinheiro de volta. Ah, mas o dinheiro que tá entrando não dá pra pagar nada, só dá pra pagar o fornecedor. Então, é porque você tá querendo disputar com preço.
Então, disputa de preço para você que não tá disputando preço, você vai perder. É uma caixa, de guerra. Não tem estrutura, não tem... Até porque a gente tem uma estrutura que a própria fábrica tá descendo para vender no e-commerce, né? Sim. Então, isso daí por si só é um prejuízo para quem revende, compra e revende, né? Então, isso é um problemaço. E aí, pensa nessa estrutura. Aí você vai bater de frente com a fábrica que pega o aço lá em Minas Gerais, traz tudo, pega um caminhão inteiro, faz milhões e milhões daquelas esquadrias de metal. Uma empresa que já fabrica do zero o produto, sabe Exatamente. o custo, tudo, já vende direto. Ela tem maquinário que custa 100, 200, 300 mil, que faz lá todo o processo, estrutura e sai um esquadrilho de metal a 60 centavos. E você compra a 12 reais. Sim. Entendeu? Então, assim, competindo. Ele vende pra você, que vai vender no e-commerce, ele também vende no e-commerce. Então, assim, a disputa é meio desleal, mas... acontece, e o cara tem total direito também de entrar, porque ele também quer vender, e muito dessa quebra, claro, vamos falar de economia? Vamos, muito dessa quebra que acabou acontecendo foi justamente por conta da inflação, né, que o Brasil, de uns 4 anos para cá, teve certos problemas. Então, sabendo desse nível de inflação que teve muito alto, o próprio pessoal da fábrica foi obrigado a descer, até porque não compensa pro pessoal da fábrica fazer isso. Pensa só, eu prefiro vender 100 mil para um fornecedor e ele revende lá, ele se vira para ele receber da Shopee, do Mercado Livre lá a cada 15 dias. Mas agora eu tô sendo obrigado a descer e ter que receber a cada 7 dias. Por quê? Por conta da margem do produto não tá valendo mais a pena. Então acaba que isso prejudicou não só o setor inteiro, como o pessoal que comercializa já tem que tomar muito mais cuidado, porque às vezes você não vai vender no preço mais baixo, porque a fábrica também tá lá. Então, isso... E entra vários fatores, né, cara? Aí, por exemplo, teve essa alta do dólar no ano passado, que foi acima de 6, né? 6,10, 6,30, não lembro quanto foi, mas foi o recorde. Agora que abaixou um pouco, né? Se eu não me engano, eu vi hoje de uma abaixou bastante, 12. Né? Na real, o governo tá falando, nossa, ó, o dólar aí, ó, tá baixo. Mas mesmo assim, essa parte da inflação e importação, e aí você começa a sofrer por esses cenários, né? Muito. Até porque a baixa do dólar não significa que a inflação não esteja alta no país. Então, independente do preço do dólar que está lá fora, se você não faz a importação, e claro, o pessoal que está importando agora estão chinelando para importar. Falando, agora vamos aproveitar. Só que a inflação interna para vender aqui ficou super saturada. Então, não adianta, você tem 100 mil e custa 90 o produto, então você vai sobrar 10. Aí numa alta de inflação, você compra por 100, vende por 105, vende por 110 e ganha menos do que você estava ganhando antes porque o poder de compra diminuiu. Então às vezes o número não significa muita coisa, mas o poder de compra é que significa bastante. Então às vezes 5 dólares é mais caro do que 5 reais. Aí você fica, poxa, mas 10 reais, vai, 5 dólares é 10 reais, 15 reais. Aí você tem que pegar 15 reais para poder ter 5 dólares. Então, independente do número da moeda, o valor do poder da moeda muda muito. Então, isso que o pessoal tá fazendo. Que nem agora, poxa, vamos importar, vamos trazer. Aí, 5,12. Nossa, tá maravilhoso. Aí traz tudo. Aí chega aqui no Brasil, um cara vai vender a 150 reais. Só que ele vende a 150 reais e às vezes ele tirou 50 reais ali. Só que comprar 50 reais aqui no Brasil não tem poder de compra para quase nada. Então, não adianta. Então, ele fez todo um trabalho para comprar. Aí chega, vai no açougue, no mercado, tá tudo muito, muito, muito caro. Aí não adianta de nada. Então, ele faz toda essa movimentação e ele acaba se frustrando, né? Então, muito disso de você importa, que vai ser o cenário atual, né? Você importa e vende aqui dentro do Brasil, ou você fabrica. Vai ser os únicos 2 cenários. Então, a galera que revende, pelo menos atualmente com a inflação muito alta, tem a tendência de ter muito prejuízo. Sim. E aí entra várias questões também, né, cara? Aí, por exemplo, esse mês de março, né, vai ter a reajuste das 2 principais plataformas de venda. Né, que é o Mercado Livre e que é a Shopee. Vão aumentar as taxas ali acima de tantos %. Isso. Então aí você começa a ficar mais preso ainda, né? Porque já é caro vender no e-commerce, já é caro fazer toda essa estratégia. Aí imagina que o Mercado Livre e a Shopee vai decidir que vai aumentar mais ainda. Porque pensa só, tudo isso que para eles é uma porcentagem, se o poder de compra não tá legal, a ponta mais fraca sempre vai ser prejudicada. Então você que tá vendendo no e-commerce, vai lá, a Shopee fala, não é possível. A inflação tá altíssima, não tem que aumentar a taxa. Beleza, agora você, seller, tava ganhando lá seus 2 reais, 3 reais, vai passar a ganhar 60 centavos, 70 centavos por conta desse aumento. Então, poxa, vai aumentar muito sim para você. Talvez 1% não vai interferir na galera que já tem alto escalão, né? Que nem a gente teve uma empresa esses dias atrás que ela fatura 13 milhões no ano passado.
só no Mercado Livre. 22 anos a conta dele. A conta dele é mais velha que muita gente. Então, ele pegou os primórdios ali do Mercado Livre. Então, talvez para ele essa diferença não vai ter tanto impacto. Agora, para o pessoal que está começando agora a vender, acabou de ser demitido do seu CLT e precisa se sustentar e resolveu comprar para vender no e-commerce, 1% faz uma diferença muito grande, entendeu? Então, isso acaba tendo um impacto muito grande. E aí, querendo ou não, você falou das pontas fracas. Aí você tem que, geralmente, eu não vou conseguir segurar essa margem aqui, eu preciso ter esse lucro, senão eu vou fechar. E aí você vai jogar para quem esse valor? Vai jogar para o consumidor. Isso. E acaba o consumidor ali pagando mais caro e por isso que as coisas também aumentam, né? Aí acaba que a gente tem algumas estratégias para resolver isso. Acho que todo mundo já falou da questão de criar marca, né? Então, gerir marca vai ser o principal foco da galera, né? Então, poxa, tô aqui, eu vendo qualquer tipo de produto. Só que você não tem nome no mercado. Então, você não é uma Nike da vida, não é uma Adidas. Você não compra porque é do Rony. Você não compra porque é da Aeron. Você compra porque é um tênis. Então, isso aqui, se você não gerar marca e não gerar valor, provavelmente você vai acabar sendo chutado dos marketplaces. Muito provável. Isso daí, cara, ano passado, né, no Meli, que a gente estava lá, eles falaram muito sobre marca, por isso até que eles chamaram, teve a palestra do João Apolinário, né, que ele falou sobre marca, que ele já pensava e criou marca desde 1990 e tantos, né, quando ele começou ali a Polishop e tinha a empresa dele que ele vendia na TV, que eu esqueci o nome, que mais era um emagrecimento. E aí depois o Caíto Maia, né, falando sobre a Chili Beans, quando ele contou a história bem legal. Ele falou o seguinte, ele falou, quando eu comecei a criar a marca de óculos, eu comecei a revender óculos. Daqui a pouco o mercado começou a abrir e o pessoal começou a comprar da China. Eu falei, cara, se eu ficar no jogo de vender óculos, eu tô lascado. Sim. Eu vou morrer. Porque o pessoal vai comprar, tem gente que tem mais dinheiro, compra mais barato do que eu e revende ali e coloca. Então eu vou ter que criar a marca. E aí ele começou a trabalhar com a questão da construção da marca da Chili Beans, né? Que hoje é forte. E aí ele falou lá os dados, se eu não estiver errado, 35% de tudo que é vendido de óculos no Brasil e na América Latina hoje é da Chili Beans. Eles vendem mais que a Ray-Ban. Exato. Então é o único lugar no mundo que vende mais óculos de alguma marca do que da Ray-Ban. Então, mas por exemplo, fenomenal. É porque é Chili Beans, né? Não é porque é um óculos. Então Exato. É justamente esse o ponto do pessoal de e-commerce que vai ter que ter a mudança de chavinha, né? Claro que conforme vamos fazer assessoria para aumentar, que nem agora recente, né? Trocou o ano, aumentou a taxa mais do que dobrou. Então, o cara pagava R$180 para poder fazer a taxa do registro, agora é 400. Então, as coisas dificultam um pouquinho, mas tudo bem. Aí agora ele tem que criar para virar uma loja oficial, para poder ter o nome dele. Então, às vezes ele vai começar a rotular, vai começar a mudar. Então, tudo vai ser gerido e tudo está se movimentando para ser marca, né? Exato. Então, ou marca ou você vou importar uma marca famosa lá, cria um contrato lá de marca uma marca chinesa lá que você vai trazer para o Brasil e aí só você revende aquela marca. Então, essas vão ser as estratégias principais da galera de e-commerce, até porque tudo em algum momento vai se tornar e vai ser a partir da marca, né? Porque... Sim, com certeza, cara. A gente já conversou isso daí várias vezes aqui com várias pessoas e a grande maioria tem uns que concordam em partes, mas a grande maioria concorda por essa questão, né? Porque, por exemplo, essa caneca aqui, vamos colocar aqui que é do Rony, caneca Rony. Aí você tem lá 100 distribuidores, todo mundo revendendo. Aí você compra pelo mesmo valor, R$10. Aí todo mundo vai lá, não, eu quero ganhar menos, quero vender a 19. Aí um tá vendendo a 21, outro tá vendendo a 30. E aí você começa a disputar. Quem tiver o preço mais barato, o cara vai comprar. E aí você tem 99 pessoas ali vendendo o mesmo produto, só que aí você vai comprar de quem tá mais barato, né? E agora acontece... se você não, agora não é caneca do Rony, agora é caneca do Lucas. Não, agora a marca é Lucas. Aí pronto, aí você cria a sua marca. É difícil, cresce ali para você crescer, né? Do que você revender um produto que já é conhecido. Mas pelo menos você está construindo algo que é a longo prazo, né? Sim, e detalhe, às vezes esse cara que está fabricando a caneca Rony, ele é fabricante e ele vai descer pro e-commerce. Aí pronto, também. Matou todo mundo que tava aqui, ó, acabou. Exato. Tchau, obrigado, cria lá sua marca se você quiser, mas a caneca do Rony, ele vai ver que o preço mais baixo vai ser de quem? Da fábrica da caneca do Rony, que tá lá, eles resolveram descer. Então, isso vai acontecer com praticamente todo mundo, porque o pessoal que comercializa já está deixando de existir. Então imagina que todas as fábricas vão acabar fazendo isso em algum momento. E se a fábrica fizer, você que está comercializando essa caneca e você compra da fábrica, tchau, obrigado, mas você vai ter que infelizmente ficar nessa situação. E sabe onde aconteceu isso daí, cara? Lá na China. Eu estive na China em outubro
E aí eles falaram, né, a gente participando lá dos workshops e tudo mais na Canton Fair, eles falaram exatamente isso. Que antes tinha muitas pessoas, né, que revendiam e compravam das fábricas. Mas hoje, cresceu lá o Taobao, né, o Taobao deles, porque é diferente do nosso aqui. E eles não usam Shopee, não usam o que a gente usa. É Taobao e mais um outro que eu esqueci o nome. E aí eles vendem todos esses produtos nessas plataformas lá na China e é os próprios fabricantes, as próprias indústrias que vendem. Então, assim, é muito barato. E aí, onde que esses caras estão vindo agora? Estão indo para o mundo, né? Estão indo para a Europa, estão indo para os Estados Unidos, estão vindo para o Brasil. Então, na hora que esses caras começar a chegar de lá, cara, tem dinheiro, vem com o container cheio, tem incentivo fiscal do governo para poder revender aqui no Brasil. Cara, vai lascar com muita gente. Isso, né? Então, até se você não tiver a sua marca... Até porque a gente vai pensar assim... o Brasil está começando a pensar nessa estrutura de fábrica para poder ficar mais barato para o consumidor final. A China, ó... Tá fazendo isso há muitos anos. Então, pensa que tudo que tá tendo reflexo aqui é porque lá já foi feito. Então, a gente tá muito atrás dessa galera. Então, sabendo que a gente tá muito atrás dessa galera, não tem muito para onde correr. Ou gera marca para ter valor e a pessoa comprar o seu produto porque é a sua marca, ou você fabrica e vende uma marca para o pessoal poder também revender, mas isso vai ser extinto, ou você importa uma marca de lá de dentro. Então, vai ser esses os cenários que vão se gerar. Então, para fins de e-commerce, com parte de tributação, como tem cada detalhezinho, cada pedacinho, ou você vira essa marca, ou você fabrica. Só vai ser essas duas opções. A galera que revende vai acabar entrando em extinção, né? Sim. A história legal também, que é do livro que eu li da Nike, né? A Marca da Vitória, que aí ele conta lá o fundador, ele fala exatamente isso. Quando ele começou a revender, ele revendia tênis, né? Ele revendia ali o Tiger, que era um tênis do Japão, que era uma marca, a marca mais forte que tinha na época, em 1960, 70. E ele revendia esse Tiger. E ele era o único representante oficial da Tiger nos Estados Unidos. Então ele foi lá, fechou o contrato com os caras. Mas aí começou a entrar gente muito maior para poder negociar. E os caras abriram. Não, vou deixar entrar novos fornecedores. E aí o pessoal começou a vender esses produtos, novos representantes vendendo nos Estados Unidos. E ele falou, cara, eu vou ter que criar uma marca própria. Sim. Vou ter que criar uma marca. E aí foi que nasceu a Nike, né? Aí, ó. Então, na prática, tudo vai se movimentar para que gere a marca, né? Sim. E isso muda bastante também. Até porque, poxa, você se torna marca. Aí você é um cara que importa da China, por exemplo. Aí tem a tributação já é diferente porque a China já é parceiro lá do BRICS, né? Aí beleza, já a tributação já é diferente. Só que se você fosse fabricante, já muda o cenário todo, porque você se torna um cara industrial. Aí a alíquota de imposto é diferente. Lembra daquele produto monofásico que eu comentei? Você faz em grande escala, tonelada. Exato, mas pensa assim, o monofásico ele não é um benefício, ele é uma tributação diferenciada. Então o tributo é feito e pago pela fábrica. Então o monofásico, para você que quer criar marca e quer virar fabricante, não faz sentido, porque você vai pagar todo o imposto da cadeia, então para você fica mais caro. Então pensa só, eu sou revendedor hoje, aí eu tenho um produto de cosméticos, refrigerante, é monofásico também. Aí pega esse produto que é monofásico. Esse produto aqui que é monofásico, você que comprou para revender da fábrica, você não paga o PIS e COFINS dele. Então fica isento. Então só aqui você tem 4,65% a menos de custo do que se você fosse um produto de eletrônicos, por exemplo. Aí pensa que você quer criar uma marca de refrigerante. Aí essa marca aqui de refrigerante você vai gerar e vai virar uma fábrica. Quando você vira a fábrica, você é responsável por fazer a coleta de todo o PIS e COFINS da operação inteira, para que aquela galera que compra e vai revender, ela não tenha a apuração de PIS e de COFINS ali. Então, o benefício monofásico, dependendo da estratégia e do produto que você tenha, principalmente acho que a maior galera que vai ter prejuízo com isso para gerar marca e gerar valor é cosméticos. Que tem muita, acho que mulher mais movimenta isso, né? Mas é muito movimentado a galera de cosméticos. Então, eu quero criar marca e tudo isso está se gerando a ir para marca. Poxa, vamos gerar marca. Só que gerar marca, vamos começar a fabricar. E aí vamos fabricar. Eu tenho que pagar o PIS e COFINS da cadeia toda, ficou mais caro. E agora? Como é que a gente vai revender? Aquela disputa que existe no... Claro que quando você fabrica, você tem a tendência de ter um custo muito mais barato. Só que nessa parte de estratégia tributária fica mais caro a galera. Aí, mesmo que ela desça, a fábrica desça pro e-commerce, às vezes a treta de cosméticos é que o fornecedor e o cara que compra e revende está muito próximo do seu preço. Porque você tem um valor muito alto na hora do PIS e do COFINS para quem fabrica, aí você pega você que vai descer dessa fábrica
para vender no e-commerce e pega o cara que vai revender, mas o cara não tem o custo de PIS e COFINS inteiro da cadeia que você tem, porque ele está comprando e está revendendo. Então acaba que é muito próximo os preços. Então acaba que essa disputa para cosméticos é muito alta, sabe? Então isso acaba tendo muita diferença e acaba sendo um mercado muito desleal, né? Principalmente esse. Tá, legal. Pra gente ir já a conversa, cara, passou muito rápido o tempo. Passou? Né? Vixe, já tá tudo isso. Caraca. Então, eu falo, hein, velho? Ô louco. Pra gente fazer um pouco mais rápido, agora um bate-bola um pouco mais rápido, mas pra passar por alguns temas. Então, por exemplo, hoje dos clientes que vocês atendem, falando de canais de venda, quais são os canais de vendas que o pessoal mais vende? O porquê, na sua opinião, que você acha que é melhor? Baseado em contabilidade e estratégia de vendas também. Os melhores, não tem melhor, tem menos ruim, mas Shopee, Mercado Livre, agora a gente teve evento com a Temu tá vindo pro Brasil, mas não compensa tanto. Então, Shopee e Mercado Livre são os principais. A Amazon também é muito legal, mas depende do produto. Tem que ser nichado, né? E questão de e-commerce, o que vocês sugerem ali para a pessoa de e-commerce criar o site próprio dele, vender diretamente para o cliente? Questão de estratégia tributária também. Uma estratégia tributária que a gente precisa analisar primeiro é ver seu produto se ele tem algum tipo de tributação diferente e traçar a estratégia. Mas o principal primeiro, tem uma contabilidade que seja estratégia nesse processo, não só a contabilidade estratégica, mas tá começando a vender, tá começando a faturar, abre o olho para ver se tem alguma coisa ali que possa te auxiliar. Site é legal, site funciona, é muito mais barato de vender no site. Só que a estratégia do site já é muito menor do que você vender numa Shopee da vida que todo mundo abre o aplicativo aqui e compra. Então é diferente. Então, vale a pena para você? É um produto nichado, não é? Eu já vi casos do pessoal pegar produto da Shopee e criar o site e vender no site. Então acaba acontecendo. Então assim, não vale a pena. Mas aí depende muito de você. Mas a estratégia principal, tá faturando? Começa a abrir o olho que às vezes seu produto tem um benefício ali que você não sabe que existe e ele pode economizar muito no seu bolso. Show. Agora falando sobre margem. Qual que é a margem saudável de um produto que ele revenda e agora um produto de marca própria? Qual que é a margem saudável ali de todos os custos? Custo de produto, imposto, x. Qual que é a margem saudável de revenda que ele pode ter ali, que geralmente é mais baixa, e de marca própria? Tá, para e-commerce a gente tem ali de 15, se você chegar a 20, 25, se você tiver 30 você está no cenário perfeito, mas para e-commerce de 15 a 30 ali é uma margem ok, né? 15 a gente já fica no pescoço, mas é possível ainda vender. Para quem tem site, tem marca própria, ali de 40 a 50% é legal. É muito interessante que seja esse preço, até porque se você já está gerando valor, já está criando a sua marca, então você tem que ter um valor maior porque a pessoa vai comprar a caneca que é do Lucas e não do Rony, entendeu? Sim. Então, sabendo disso, se você tiver com uma margem de 15 a 30% com geração de marca, tá errado. Alguma coisa no fluxo ali não tá legal. Tá. E agora falando sobre a parte logística, o que vocês acompanham ali um pouco? Vocês dão algum direcionamento sobre a parte logística? Por exemplo, igual você disse, estar em Extrema ou estar na Bahia. O que vocês ajudam essa pessoa na parte logística? Porque a parte logística funciona muito bem, né? Se o cara não adianta nada, ter uma contabilidade fera, o cara ter um produto legal com margem, ter um produto com marca própria, pode ter tudo, um marketing legal e tudo mais. Ele não tem uma logística boa para poder fazer esse produto ali entregar mais rápido, ter uma vazão muito mais rápida para entregar e ter uma experiência boa para aquele cliente final dele. Muda bastante, né? Porque se você tem uma estratégia logística ali, ela compensa muito mais. Mas eu posso criar polêmica? Pode criar polêmica. A gente tem o aplicativo amarelo ali, o ML, né? O que acontece? A gente já teve umas discussões lá antigas com eles que tem o DIFAL, né? Para quem é do regime normal, que foi o que eu comentei aí um pouquinho atrás. O Mercado Livre, quando você tem o caminhãozinho lá do Mercado Livre, você tem que passar de uma barreira de um estado para o outro, certo? Então, cada estado tem uma barreira. Quando o caminhãozinho do Mercado Livre é parado nessas barreiras, muito da galera às vezes não pagou o ICMS da venda que ele tem que fazer. Lembra aquela antecipação que eu comentei? Sim. Essa antecipação tem gente que vende lá, como é muitos produtos, tem gente que não paga na hora lá. E aí o que acontece? O Mercado Livre tem que pagar isso aí na hora. Só que aí o Mercado Livre pega, peraí, eu tive que pagar aqui, vamos colocar no custo. vamos colocar o custo só para quem é do regime normal? Não, vou dividir para todo mundo. Então, assim, é uma polêmica que a gente até conversou. Porque aí se eu paguei, já tô tudo certo. Aí o cara que não pagou, leva a bucha por causa dele. E às vezes você é Simples Nacional e nem precisa pagar.
E aí acaba que entra no seu produto. Então a gente recebeu até algumas mensagens lá da galera que trabalha no e-commerce, que recebe, pode cair um valor de desconto de CMS de FAO no seu produto, tal, e ele é Simples Nacional. E não deve ter essa operação, porque ele é Simples Nacional. Só que como a operação logística é muita gente, tem gente do regime normal, o cara não antecipou, não fez o pagamento do imposto dele, o Mercado Livre é obrigado a pagar. E assim, imagina que num caminhãozinho daquele tem, sei lá, 1.500 sellers diferentes. O Mercado Livre pegar e fazer toda essa conciliação e saber quem é o camarada daquele produto é impossível. Então, assim, a gente entende que não tem como. Só que é injusto ao mesmo assim, não deixa de ser injusto. Então acaba que ele pega, vamos dividir para todo mundo e fica mais barato para quem é do regime normal e fica mais caro para quem é do Simples Nacional. Então acaba acontecendo, né? É bem comum. Então é a polêmica que acabou gerando, né? Não tem muito para onde correr. E aí vai acabar, como já vai vir reforma, então como já vai acabar, então mantém até a reforma aí, e aí vai encerrar o ICMS e acabou com essa palhaçada. Certo. E a pessoa agora que vende no e-commerce, que vende no Marketplace aqui em São Paulo, Shopee, Mercado Livre, o site dela e-commerce, ela quer entregar mais rápido ali no mesmo dia, qual empresa você iria sugerir para ela poder trabalhar? Aí tá fácil, né? Aí a gente tem que indicar a J3 ali para fazer todo o processo, que a logística em si importa bastante, porque pensa, poxa, eu tô vendendo no e-commerce e o produto não chegou, então você não vai ganhar dinheiro. Então não adianta nada falar de estratégia tributária. Porque a venda, você só recebe o dinheiro quando o produto é entregue. Exato. Então do que adianta eu estar aqui falando sobre reforma tributária, falar sobre estratégia de e-commerce e tributação e o produto não chega? Então tem que rever isso daí. Se o produto não chegar, você já tem que parar aqui. A gente parou a conversa. O produto não chegou, então tá bom. Conversa comigo depois. Então por isso que tem que ter uma estratégia perfeita para isso. Não, concordo 100%. E agora falando já pra gente ir pros encerramentos, né? Qual é o maior erro que você vê ali na sua consultoria, no serviço que vocês prestam para esses e-commerce? Qual é o maior erro que eles cometem que faz o negócio deles irem por declínio, ou que você já viu até mesmo quebrar e o cara, agora eu vou ter que parar a minha empresa, ele tem que parar ali de vender porque não tem mais como sustentar o negócio. O maior erro dele é achar que a contabilidade é barata e que ele paga R$150 e que o contador vai resolver. E o segundo erro é ele achar que ele faturar, o governo não está sabendo. Então esses são os dois principais pontos. Não, eu estou faturando. Não, eles nem sabem, não houve desconto nenhum. Então tudo que eles já sabem. Então uma hora você vai ser desenquadrado. Então às vezes o cara tá lá na estratégia toda que ele fez, planejou tudo, tudo bonitinho, a contabilidade dele não tá vendo nada porque não tá pagando corretamente a contabilidade, não é uma contabilidade específica, foi desenquadrado. E aí nesse desenquadro aqui, ele é retroativo. Então pensa, se a gente está em junho, ele vai voltar desde janeiro. Então apura lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E aí? Você já não tinha dinheiro. E agora? Você vai ter que pagar 6 meses aí para trás porque você foi desenquadrado porque você não teve a contabilidade que estava ali cuidando. Então a maioria dos casos meu contador é ruim. Meu contador não sabe o que está fazendo. Meu contador não é especialista em e-commerce. E às vezes você olha para a mensalidade do cara e às vezes o cara tá pagando R$60. Então, é fogo, né? Aí não dá, né? Aí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer, né? Consultoria e serviço técnico sempre custou muito caro. Seja ele de contabilidade, seja ele administrativo ou financeiro. Sempre custou muito caro. Então não adianta. Sim. E agora, falando sobre a sua trajetória, né? Se você pudesse resumir a sua trajetória ou uma frase, algo que você acredita, qual mensagem, qual frase seria essa? Cara, ali a gente pode pensar, nunca desista do que você está fazendo que uma hora vai dar certo. Então nunca desista dos seus sonhos, porque eu não virei contador por opção, porque eu quis. Ninguém nasce querendo ser contador, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tinha uma estrutura de vida ali meio bagunçada, mas eu queria ir para esportes, queria jogar vôlei, mas não consegui, por N motivos diferentes. E aí depois, agora tem que resolver a minha vida, o que eu vou fazer? Vamos fazer o técnico pra gente ver. Dá legal e tudo mais, vamos estudar. E aí, eu fui jogado na vida, mas tudo que você faz, o arroz com feijão dedicado ali, tudo que você faz acaba tendo resultado. Então não desista, porque no início é bem complicado. Mas, cara, é o arroz com feijão ali, você estudando, você vai conseguir ter destaque em tudo que você faça na sua vida. É bem tranquilo. Paciência e perseverança para que você consiga alcançar o seu objetivo. Por incrível que pareça, tudo que eu faço e tudo que a gente faz hoje é o arroz com feijão que acontece na contabilidade. A diferença é que eu foquei em um nicho específico, mas tem gente que nem faz o arroz com feijão
feijão. Poxa, faz só o básico. Se você fazer só o básico, já vale muito. E tem gente que acha que, não, você tem que ser super inteligente. Poxa, é desse jeito. Você tem que resolver uma dor, né, cara? E você resolve então, uma dor que é gigante no mercado, tem milhares de lojas, de o Brasil forma tem simples. muito para crescer ainda no e-commerce. Exato. Você resolve uma dor ali que as pessoas precisam e você vai ganhar e ser muito bem pago por aquilo. Né? E a dor é resolvida com arroz e com feijão. É bem tranquila. Não tem, Rony, tem um método específico super sensacional que você criou. Não. É um método que você olha a dor do cara, vê que aquilo ali tá diferente, vamos achar alternativas. E aí você entende que tem uma leizinha aqui, tem outra coisa ali. Então, assim, é o arroz com feijão da contabilidade que funciona e é funcional. Mas tem gente que não consegue fazer nem essa questão do básico. Então, faça o básico bem feito, que você vai conseguir ter destaque na sua vida com toda certeza. Legal. E agora, dicas, você olha para essa câmera aqui, e aí você fala 3 dicas para a pessoa que gostaria de começar a empreender, tá pensando, e ela começar da maneira certa. Tanto dica de empreendedorismo mesmo, e dica já da sua parte fiscal ali que ela poderia já fazer. Tá, vamos lá. Dica de empreendedorismo para você que quer começar. Contabilidade tem que estar desde o início para você entender o processo. Não só a contabilidade, mas ter produto e você ir atrás do seu produto e saber que o seu produto vale a pena. E terceira dica ali que acho que é a primordial. Logística de verdade, para você poder ter uma estrutura básica. Então assim, esses são os 3 pilares. Para você faturar e você ter tributação correta, você ter um produto que venda e o produto chegar no cliente final. Pronto, isso aqui já vai resolver o seu e-commerce. E uma dica pessoal, cara... Procura entender e procura se especializar na sua área, que às vezes na sua área tem uma coisa que você não sabe que você pode usar um benefício. E esse benefício vai te ajudar não só na parte de economia e colocar dinheiro no seu bolso. Show. Rony, gostei bastante da conversa. Acredito que tenha sido uma lição ali para o pessoal, né? Consegui aprender bastante coisa. O pessoal, acredito que tenha aprendido muita coisa também com essa conversa nossa. E eu queria agradecer vocês ter vindo aqui, né? Ter explicado tudo pra gente. E eu queria que você deixasse ali o contato da assessoria de vocês, o contato do serviço de vocês, para quem precisa disso, para quem gostaria de buscar uma contabilidade ali que vai fazer a análise. Você tem algo que você possa oferecer para o pessoal? Uma análise da conta dele ali durante um período, algo que você possa dar para a galera que nos ouve? Com toda certeza. Para quem via do podcast, né? A gente faz a estrutura, a gente analisa toda a sua empresa gratuitamente. Então a gente entende o processo. Então, poxa, foi lá, fala pra gente que vê do podcast, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, a gente vai deixar tudo aí bonitinho na descrição para vocês. Veio do podcast, fala, não, vim do podcast, pega e a gente vai analisar a sua empresa do início até o fim e ver qual que é a melhor estratégia para você. Então, eu consigo te ajudar e te mostrar que a sua empresa pode ter um crescimento muito grande no e-commerce. Só vai depender de você. Legal. Deixa a rede social de vocês, o site, rede social, Instagram, se você quiser divulgar o seu Instagram também. Isso, Eron Contabilidade em todas as redes sociais você vai encontrar, ou rony.eronconte, você vai encontrar a gente também. Então, todas as nossas redes sociais, Eron Contabilidade, o site também Eron Contabilidade. Bom, Rony, quero agradecer você por ter vindo aqui, ter conversado, ter contado um pouco da sua história, ter mostrado toda essa parte estratégica para o pessoal. Valeu muito por você ter aceitado o nosso convite e eu espero que a galera de casa tenha gostado dessa nossa conversa. Eu espero que sim. Assim, é um convite muito legal do nicho de e-commerce que vai crescer muito mais no Brasil. Então esse podcast foi muito produtivo e eu creio que o pessoal vai tirar coisas boas daqui. Eu agradeço muito o convite porque tá falando de e-commerce e tá com parceiro de e-commerce é muito bom. Empreendedores, chegamos ao fim de mais um podcast aqui do E-Commerce em Rota. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a você esclarecer ali todas as dúvidas sobre a parte contábil e que ele sirva de alguma lição para que você possa aplicar no seu negócio e também ajudar outras pessoas que precisam dessas dicas. Acompanhe lá nossas redes sociais, E-Commerce em Rota, o Instagram, e também o nosso YouTube, o nosso canal no YouTube. Se você gostaria também de acompanhar ali as redes sociais, o meu é @lucasrochemedio, tá legal? Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e ative o sininho. Até o próximo episódio.